Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. A mensagem de hoje é para as mães, o Dia das Mães. Está baseada na persistência de Ana em ver o seu sonho de mãe se tornar realidade. E pode ver na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. E eu quero te dizer que, em meio ao materialismo e desumanidade de Israel no período dos juízes, Ana despontou como uma mulher de fé. Da sua casa nas colinas ao norte de Jerusalém, Ana tinha ido até Siló, o lugar nacional de adoração. A tristeza do seu coração e a persistência da sua oração contrastavam profundamente com a corrupção que prevalecia no meio religioso sob a liderança dos filhos de Eli. A vida pessoal de Ana era marcada pelo desespero de não ter filhos, enquanto se desviava das provocações irritantes de Penina. Sua oração demonstrou abdicação ao pedir um filho que ela apresentaria a Deus para o seu serviço. Ficou evidente que Ana era amada e valorizada por Eucana, simplesmente por ser ela mesma. Porém, a intensidade do amor de um marido dedicado não podia acabar com sua inquietação interior, nem compensar o seu anseio de ter um filho. O pulsar das emoções em seu desespero era tão evidente nas orações de Ana, a ponto do idoso Eli acusá-la de embriaguez. Mas além de orações e lágrimas, Ana apresenta um voto. De fato, faz uma aliança com Deus. Ela prometeu devolver-lhe a vida preciosa que ele talvez lhe concedesse. Deus honrou o ato ousado e decidido de Ana. A sua fé foi recompensada e seu filho foi chamado de Samuel, em hebraico, ouvida por Deus, pois o Senhor o pediu. Como era costumeiro, ela provavelmente amamentasse a criança por alguns anos, tendo tempo de transmitir a Samuel o seu próprio espírito de profunda reverência e devoção, e também de unir amorosamente o seu coração ao do filho pelos laços maternos. Mesmo assim, ela cumpriu a sua promessa ao Senhor. Mandou seu filho, ainda muito jovem e impressionável, para o meio do corrompido centro de adoração. Mesmo que do ponto de vista humano, isso parecesse beirar a insensatez, este foi um ato de santo sacrifício. O compromisso de Ana era com Deus. Ela havia dito a Deus que essa seria a sua dádiva. Com visão profética, semeou para a formação da geração seguinte, conforme a promessa. Samuel cresceu e tornou-se o último juiz, um excelente e talentoso profeta e aquele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Samuel foi um líder espiritual de grande importância, que levou a nação a se voltar a Deus. Sua mãe Ana teve o seu papel nesse despertar espiritual, quando confiou em Deus, deixando para toda a posteridade um exemplo de devoção determinada em sua maternidade. Muitos casais desejam ter filhos no casamento. Aliás, os filhos são parte do plano de Deus para homem e mulher unidos no casamento, desde que Deus instruiu Adão e Eva a serem fecundos e a se multiplicarem. As Escrituras ensinam que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa de Deus. Portanto, torna-se confuso e desconcertante para um casal quando os filhos não são concebidos como o planejado ou o desejado. A esterilidade é definida pela comunidade médica como uma incapacidade de alcançar a gravidez depois de decorrido 1 ano ou mais de relacionamento sexual sem o uso de contraceptivos, ou a incapacidade de levar a termo repetidas gestações. Atualmente, mais ou menos 15% de todos os casais são inférteis. Mesmo havendo numerosos casos de infertilidade em mulheres e em homens, avanços na medicina tornaram possíveis diagnosticar e tratar muitos deles. Ainda assim, depois de anos de tratamento,
Muitos casais permanecem sem filhos. A decisão sobre como lidar com o momento de conceber, sobre a utilização de métodos para a fertilização ou sobre a adoção de filhos é responsabilidade que compartilham diante de Deus, o autor da vida. Falta de filhos não é uma falha, desde que essa seja a perfeita vontade de Deus para o casal. Casais estéreis não foram abandonados por Deus. Casais que enfrentam problemas de esterilidade podem experimentar uma enorme carga emocional no decorrer do tempo. Sentimentos de abandono, de raiva, de autocomiseração, de tristeza, de baixa autoestima ou até mesmo de culpa. Não importa o quanto o impacto da esterilidade afete o casal, o sofrimento pessoal é muito grande. Em razão disso, vamos orar por todos aqueles que sofrem desse mal, a esterilidade. Deus não dá filhos a todos os casais, reserva bênçãos diferentes para casais estéreis. Apesar de podermos imaginar como viviam certas famílias da Bíblia, nenhuma dessas mulheres notáveis foram associadas com a bênção de gerar filhos. Miriam, Esther, Priscila, Maria e Marta e Maria Madalena. Como Sara, Raquel, Ana e Isabel. Qualquer mulher, hoje em dia, sente a mesma dor pela infertilidade. No entanto, uma vez que perceba que a gestação de filhos não é a única responsabilidade que Deus coloca para o casal cristão, a mulher sem filhos descobre a alegria verdadeira em suas tarefas diante de Deus. Ou então, podem fazer como Ana, clamar ao Senhor e repreender todo o espírito de esterilidade. A cada casal cabe a sua escolha, ter ou não ter filhos. Se preferir a maternidade, saiba que as mães têm um relacionamento singular com os filhos repleto de compreensão e de perdão, assim como de afeto. Porém, para alguns filhos, uma boa mãe também precisa ser firme, esperando e exigindo o devido respeito. As mães devem controlar a situação para que possam receber as suas bênçãos. Se estiverem ocupadas ou sobrecarregadas demais, não estarão prontas para receber. Nunca é cedo, nem tarde demais, para começar a ministrar os filhos. Joquebede e Ana são duas mulheres da Bíblia que, com frequência, servem de fonte de encorajamento e de exemplo. Essas duas mulheres fiéis só ficaram com seus meninos até que foram desmamados, o que naquela época significava talvez 3 ou 4 anos. Depois disso, Moisés foi enviado para a opulenta e imoral corte do Egito, e Samuel foi mandado para o templo, a fim de ser treinado e educado por um sacerdote idoso, que não havia sido capaz de educar os seus próprios filhos. Porém, tanto Moisés como Samuel, ao crescerem, tornaram-se grandes homens de Deus. A influência de uma mãe sobre o filho nos seus primeiros anos de vida é tão essencial quanto aquela de Joquebede e de Ana, que, sem dúvida, mais tarde, foi de vital importância ao sucesso dos seus filhos. O nosso conhecimento de que há um propósito do Senhor na vida de cada um que nasce nesta terra se amplia quando descobrimos que a Bíblia declara que os filhos são sua herança. Salmo 127, 3. Ao sermos informados pela palavra de Deus de que os filhos são a herança do Senhor, vemos a responsabilidade que temos na criação deles, pois estamos criando não somente os nossos filhos, com os quais podemos fazer o que quisermos, mas sim a herança do Senhor. Com esse entendimento, a nossa responsabilidade aumenta. Não podemos tratá-los como se fossem pequenas feras que precisam ser amansadas na base do chicote, bem como não podemos deixá-los fazer o que quiserem. Há uma regra na palavra sobre o modo certo de criar os filhos. Provérbio 29:15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Provérbio 22:15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, isto é, a rebeldia, a tolice, mas a vara da disciplina a afastará dela. E Provérbios 22:6:
Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vale observar aqui que a vara da correção mencionada é a palavra do Senhor. Se bem que às vezes torna-se necessária uma pequena dose de disciplina física, que não fará mal algum. Sobre a disciplina, alguns vão de um extremo ao outro. Há quem só vive espancando os filhos, e quanto mais espancados, piores ficam, pois o que a tal disciplina produz neles é rancor, ódio e outros traumas. Por outro lado, existem pais que deixam os filhos fazerem o que quiserem. Eles seguem a orientação de alguns doutores que ensinam que o melhor caminho para a educação dos filhos é a liberdade total e completa. Esses, ao chegar à idade adulta, além de já terem dado aos pais toda espécie de aborrecimentos, amargarão dias difíceis, pois não foram preparados para a vida. Seguir o método de Deus para a criação dos filhos é usar o melhor meio que produzirá grandiosos resultados. Trocar a sabedoria do Senhor pelos conceitos dos homens é enveredar por um caminho de sofrimentos. Cada criança é um indivíduo com características próprias e somente a palavra do Senhor possui condições de suprir todas as suas necessidades, bem como ela tem a habilidade e a capacidade para admoestar, convencer e edificar uma vida em plena potencialidade. Quero chamar a atenção para Deuteronômio 6, versículo 1 a 9 e 12. Um texto significativo sobre a admoestação. O contexto que temos diante de nós é do povo de Israel, às margens do Rio Jordão, pronto para entrar na terra, a terra que Deus lhes havia dado em promessa. Moisés está dando instruções aos pais de Israel a respeito da atitude que deveriam tomar ao entrar na terra. No versículo 1 lemos: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinarem, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, a terra prometida. No versículo 2, para que temas ao Senhor teu Deus. O primeiro aspecto destacado aqui é ensinar ao filho o temor do Senhor. O que quer dizer isto? Temor a Deus é reverenciar a Deus, elevar a palavra de Deus a sério na vida. Pais, isso deve ser uma realidade na vida de vocês, para que se torne uma realidade na vida dos seus filhos. Continuando, para que temos ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos. O segundo aspecto é da obediência aos princípios, conceitos, estatutos e mandamentos de Deus, que eu te ordeno. Moisés está falando aos pais em Israel, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho. Aqui são mencionadas 4 gerações. A exigência é que a obediência à palavra do Senhor seja por todos os dias da tua vida, e a promessa é que teus dias sejam prolongados. Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Versículos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Pais, vocês precisam amar o Senhor, o Deus de vocês, de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E isto vai ser um padrão, um modelo para seus filhos. Se o pai não ama o Senhor de todo o coração, o seu filho também não vai amar ao Senhor de todo o coração. Versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, no coração do pai em primeiro lugar, para que depois o possa transmitir aos seus filhos. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui há referência a 4 posturas diferentes. Sentado na sua casa, quem sabe, ao redor da mesa. Na sala, andando pelo caminho, quem sabe, fazendo um passeio com o filho, no momento de se deitar e de levantar. Em todos esses momentos,
devemos estar inculcando no coração dos nossos filhos o temor do Senhor, a obediência à palavra de Deus, o amor que devemos a Ele. Versículos 8 e 9. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Até nas paredes das casas deve haver cartazes, placas ou pinturas, para que diariamente os pais e filhos sejam confrontados com a palavra de Deus. E finalmente, no versículo 12, guarda-te para que não esqueças o Senhor. Há sempre uma tendência de esquecermos o Senhor quando entramos na terra. Quando as coisas melhoram em nossa vida, temos a tendência de esquecer a bondade, a misericórdia, o poder de Deus e as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Esses ensinamentos Moisés transmitiu aos pais de Israel, antecedendo a sua entrada na terra prometida. O versículo 20 diz: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Portanto, pai e mãe, quando o teu filho lhe perguntar, explique para mim esses conceitos e preceitos e testemunhos e juízos que o Senhor nosso Deus nos deu, você terá que responder contando alguma história acerca da bênção de Deus na sua própria vida. Será que você tem alguma história para contar ao seu filho? Não se esqueça de que ele precisa de você. Ele precisa ouvir da sua boca como Deus tem sido bom e abençoado a sua vida e a vida da sua família. Mas não negligencie as suas responsabilidades. Ensine o seu filho a ter o temor do Senhor, a obedecer a sua palavra e amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E não se esqueça de renovar constantemente na mente dele os princípios de Deus. Lembre-se, pais, vocês estão no palco da vida e os seus filhos estão na plateia. Diante deles, vocês estão diariamente fazendo um show. Esse show é a maneira como vocês se relacionam um com o outro e a maneira como vocês se relacionam com Deus. Mas por que precisamos orar pelos nossos filhos? É uma questão que explode em nosso coração, principalmente nos momentos de grandes lutas, preocupações, urgências, fraquezas ou desânimo, quando estamos na espera do Senhor. O desafio em períodos assim é confiar no Senhor e continuar acreditando que a resposta de Deus virá, mesmo quando todas as circunstâncias ao nosso redor disserem o contrário. Enxergar além das aparências é um exercício de fé, que gera a força e a paciência necessárias para esperar o tempo e a vontade de Deus, e enquanto isso, orar. Não podemos deixar de orar, até porque é um grande erro nos afastarmos da convivência com o Senhor, proporcionada pela oração. Este é o grande mal dos cristãos dos nossos dias, a falta de intimidade com o Pai. Vem daí a importância de estudar a palavra de Deus, aprofundar-se no seu conhecimento e entender o que ela diz sobre conhecer o Pai. Precisamos orar pelos nossos filhos, porque a vida, como conhecemos no passado, mudou e as mudanças são irreversíveis. A pós-modernidade rendeu às mulheres mais autonomia e excelentes conquistas profissionais e, por outro lado, um profundo sentimento de tristeza e de frustração, com altas estatísticas de perdas na área familiar. Não podemos, como mães, deixar de ensinar aos nossos filhos quem é o Senhor, o que Ele tem feito e todas as suas maravilhas. Nossos filhos ouvirão e verão o que Deus tem realizado em nós e por nós. O salmista Asaf escreveu que deveríamos ensinar o nosso conhecimento de Deus às próximas gerações. Salmo 78, versículos 3 e 4. E o Senhor levantou as mães com uma missão importantíssima. A função da mãe na família, na criação dos filhos, na oração por eles, não pode ser assumida por substituto nenhum. Enfim, precisamos orar pelos nossos filhos porque cremos em Deus e a oração
é a forma mais direta e simples de nos comunicarmos com Ele. A oração deve ser feita com o coração. A Bíblia diz: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Deus quer fazer parte da nossa vida. Ele nos ama tanto que decidiu enviar seu único filho para que todos os que nele viessem a crer não perecessem, mas tivessem a vida eterna. E isto é amor incondicional. Além disso, temos que lembrar que a nossa oração precisa ter ousadia e coragem. Muitas vezes, ficamos paralisados por problemas e preocupações. Somos afrontados pelo inimigo e nos esquecemos de quem está em nós, quem peleja por nós e a quem estamos orando. Precisamos nos fortalecer no Senhor e pedir-lhe que aumente a nossa fé, para que oremos corajosamente, com intrepidez, a fim de defender as nossas causas, expor os nossos motivos e deixar que todos saibam que, assim como Pedro e João, também andamos com Jesus. Tudo é motivo para agradecer diariamente ao Senhor. O amanhã será outro dia e vamos agradecer de novo. O que importa é agradecer hoje. Mães que oram pelos filhos têm um excelente motivo para que o seu coração seja grato a Deus. A fidelidade demonstrada pelo Senhor ao lhes dar uma herança para cuidar. Que responsabilidade! Sejam os filhos bonitos ou feiozinhos, obedientes ou rebeldes, amorosos ou ariscos, do ventre, do coração ou espirituais, de perto ou de longe, não importa. Todos são motivos de gratidão a Deus, por tudo que Deus nos dá e também pelo que Ele, sabiamente e com amor, não nos concede. Precisamos sempre fazer da nossa oração um momento de gratidão ao Senhor. Devemos entregar os nossos filhos ao Senhor, na certeza de que Deus cuida deles. Também precisamos orar pelo futuro dos nossos filhos e netos, intercedendo pelos cônjuges que Deus porá ao lado deles, para formar uma família e pedindo que sejam servos do Senhor. O papel dos pais, especialmente das mães, é fundamental para que os filhos aprendam a trilhar o caminho certo e não se afastem da verdade. Jesus é o único caminho que pode levar os nossos filhos à vida eterna com Deus. E a nossa oração pelos filhos precisa vir de um coração quebrantado, confiante no Senhor e cheio de fé. Nossa oração precisa ter força e ousadia. Orar pelos filhos é um privilégio. Nada pode dar mais alegria a uma mãe cristã que saber que os seus filhos são cidadãos do reino de Deus. As orações pelos filhos cristãos não podem cessar nunca. Saber que um filho está afastado do caminho da vida eterna provoca uma dor profunda no coração. A boa notícia é que Deus está atento ao nosso clamor e é o maior interessado em resgatar a sua herança. A oração por um filho faz diferença, não só nessa vida, mas também na eternidade. Não podemos desistir de orar por um filho, porque cremos que no seu tempo, segundo a sua vontade, Deus responderá. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento eu te quero pedir por todas as mães, aquelas que ainda não são mães, mas têm esse desejo, aquelas que eventualmente tenham sido diagnosticadas com a esterilidade, mas que o Senhor visite cada mulher no seu ventre e proporcione a elas o sonho de se tornar mãe, como aconteceu com Ana, e que essa pessoa possa dar um grande testemunho para a honra e glória do vosso nome. Quero pedir pelos nossos filhos, pelos nossos netos, que o Senhor venha visitar cada um e que eles possam continuar a cada dia, Pai, conhecendo a verdade, andando no caminho com o Senhor, e que eles possam receber de Ti toda sorte de bênçãos, porque os nossos filhos são a herança do Senhor. E desde já eu te agradeço também
pela minha filha e pela minha neta, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Minha irmã, feliz Dia das Mães.